histórico das igrejas católicas de Santos é inestimável. A história de cada uma delas se confunde com a da própria cidade e muito além do que representam como templo religioso que são, elas guardam em cada detalhe memórias da época, dos costumes, da sociedade. Seus projetos arquitetônicos únicos e monumentais também são referências em todo o país. O Conjunto do Carmo é considerado um dos mais antigos e importantes relicários do barroco brasileiro. Seu interior abriga história, arte e cultura, que muito contam sobre a origem da própria cidade, principalmente pelo grande vínculo de Brás Cubas, fundador de Santos, com os carmelitas. O complexo, que começou a ser construído em 1589, é composto por 2 igrejas e um convento. Estruturalmente, ambas as igrejas apresentam portada e frontão curvilíneos. 3 janelas na altura do coro, além de um óculo central, uma abertura circular destinada à passagem de luz. À esquerda, encontra-se a Igreja da Venerável Ordem Terceira do Carmo, cuja pedra fundamental foi instalada em 4 de setembro de 1752 e cuja inauguração se deu 8 anos após o início das obras. Destaca-se pelas linhas e altares de madeira em estilo rococó, pensados sob a influência da Companhia de Jesus. Azulejos marianos pintados à mão trazem ícones bíblicos às paredes. Nos altares laterais, as imagens de Cristo na Via Sacra são consideradas as mais importantes da Baixada Santista, por sua unidade de estilo. É por conta delas que o templo passou a ser conhecido como a Igreja da Paixão de Cristo em abril de 1760. As telas que ilustram o altar são de autoria do frei jesuíno do Monte Carmelo. Uma das relíquias da igreja de 1710 é a pia de água benta feita em granito. À direita, ainda mais antiga, do ano de 1599, encontra-se a Igreja dos Freis Carmelitas do Convento do Carmo. Entre os materiais da construção usados para erguer suas paredes de cerca de 1 metro de espessura, encontram-se óleo de baleia, cascalho, sambaqui, além de pedras irregulares. A igreja ostenta altares dourados em madeira de estilo barroco. Em cada detalhe, elementos como as uvas, o girassol e a pera, que tinham por finalidade transmitir a mensagem da religião por meio de símbolos. Nos altares laterais, destacam-se as imagens de São Judas Tadeu e a de Nossa Senhora do Monte Serrat. Aliás, esta figura da padroeira de Santos é uma réplica da imagem original da Santa Espanhola. Próximo ao altar estão as mais valiosas e antigas imagens da igreja: Santana e São Joaquim, do final do século XVIII. No altar-mor, além dos cadeirais em jacarandá que eram utilizados pelos frades, é possível admirar 4 telas de autoria de Benedito Calixto. No centro, em destaque, a belíssima imagem de Nossa Senhora do Carmo.
As duas igrejas são unidas por torre com campanário, revestida tanto em cantaria quanto em azulejos. O conjunto foi registrado como Patrimônio Nacional em 1940 e os dois templos foram tombados pelo Condefat e pelo Condepasa. Um dos principais exemplares da arquitetura franciscana no Brasil, o Santuário de Santo Antônio do Valongo, de 1640, é o segundo conjunto mais antigo de Santos e uma das primeiras igrejas de todo o país. Em 1859, quase deixou de existir. Todo o conjunto foi vendido para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. O claustro, que ficava onde hoje se encontra a estação do Valongo, chegou a ser destruído, mas na hora de retirar a imagem de Santo Antônio do altar, não houve força que conseguisse movê-la. O episódio foi considerado um milagre. Anos depois, em 1987, a igreja foi elevada a santuário. A fachada da igreja é considerada um dos mais belos barrocos do século XVIII. São 3 arcos romanos espelhados no andar superior em portas-balcões de arco abatido, arrematadas por vergas curvas de pedra. No topo, um frontão ondulado e guirlandas. Por ser considerado o primeiro sacramento, a pia batismal, essa em especial, toda feita em mármore Carrara, continua ao lado da porta de entrada. Nos baldaquinos laterais, podemos perceber diferentes acabamentos. Alguns são abaulados, outros quadrados e outros ainda semigóticos. A desuniformidade se dá, já que as famílias contratavam artistas diferentes para esculpi-los, e cada um deixava sua assinatura. Vale destacar também o trabalho minucioso de pintura de milhares de flores que recobrem as paredes. Tudo feito com tintas de origem vegetal. Em seus miolos, quadradinhos de espelhos multiplicam a incidência da luz. No alto do arco principal, um elemento que une arquitetura e fé. A pedra central, diferenciada, representa a fala de Jesus, que dizia ser a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. É ela que sustenta completamente o arco, e em sua falta, tudo ruiria. O altar em madeira trabalhada veio de Lisboa entre 1726 e 1727. Ele está 3 degraus acima do piso e conserva as cores tradicionais do barroco, branco e dourado. O enriquecimento de detalhes para ressaltar a realeza do Filho de Deus no douramento e nos afrescos é a base das características franciscanas. Nele fica ainda um dos poucos tronos rotativos do país, com a Santíssima Trindade de um lado e do outro o ostensório para adoração perpétua. Em uma época em que a catequese da igreja se dava sobretudo por meio de imagens, vemos 6 painéis de azulejaria pintados entre 1938 e 1940 pelo português José Cândido da Silva Júnior. No painel O Pão de Santo Antônio, o próprio artista se autorretratou de paletó e gravata junto ao santo.
No teto, pinturas a óleo retratam cenas da vida de Santo Antônio e de São Francisco, assim como dos principais santos franciscanos. Anexa em perpendicular encontra-se a capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, de 1691. Nela está exposta uma imagem de São Francisco em estilo barroco e tamanho real, orando diante de um Cristo místico de 6 asas. Todo o conjunto de Santo Antônio do Valongo é tombado por sua importância cultural. A matriz de santos, chamada Paróquia Nossa Senhora do Rosário, foi construída em substituição à antiga matriz, que havia sido demolida em 1907. Em 1909, lançou-se a pedra fundamental do projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hell, o mesmo criador da Catedral da Sé, em São Paulo. A igreja segue o estilo neogótico em voga na época e apresenta uma cúpula principal sob o transepto em estilo renascentista. Esta gigantesca cúpula de cobre costumava sofrer variações de coloração de acordo com a temperatura e, principalmente no inverno, ficava esverdeada devido ao zinabre do metal. Hoje, a cor verde foi adotada em definitivo. Na fachada estão 2 imagens em granito natural, representando São Pedro e São Paulo, enquanto a alta torre é decorada com estátuas de profetas e os 4 evangelistas. Foi inaugurada provisoriamente em 1924, ainda inacabada, e recebeu o título de catedral. Foi concluída oficialmente apenas em 2 de março de 1967. Possui 3 naves, sendo a central a base da grande cruz formada pela estrutura da catedral. Há ainda 2 altares laterais de mármore e 2 capelas, uma em cada lado do altar-mor. A do Santíssimo Sacramento, com afrescos de Benedito Calixto, e a de Nossa Senhora de Fátima, que inclusive guarda uma imagem da Santa trazida de Portugal. Os vitrais que contam a passagem da vida de Nossa Senhora foram importados da Alemanha em 1950 e todo o processo de instalação seguia a técnica exigida pela Casa Conrado, empresa de São Paulo, cujo fundador também era alemão. A partir do início dos anos 1970, por ordem do então bispo, as paredes foram pouco a pouco sendo recobertas por uma tinta acinzentada. Cobriu-se assim os adornos geométricos que simulavam baixos relevos e os desenhos de vitrais que eram espelhados nas janelas reais. No chão, um piso granítico colorido. A torre guarda um carrilhão de 7 sinos e, sob ela, fica a pia batismal, iluminada por um vitral com a cena do batismo de Cristo.
No andar inferior, encontra-se a cripta, onde estão os restos mortais de vários sacerdotes, um altar e local para preces. Como todo templo religioso vivo e utilizado, a catedral segue sempre se adaptando ao tempo e espaço. O resultado que conhecemos hoje está longe de seguir o projeto inicial, e é exatamente essa mistura de estilos e todas as alterações práticas e necessárias que fazem dela um templo tão importante e interessante para a região. A Basílica de Santo Antônio do Imbaré nasceu junto ao bairro, já que sua origem vem de uma pequena capela erguida em 1874 por Antônio Ferreira da Silva Júnior, o Barão do Imbaré. Depois de anos de abandono, foi entregue aos frades capuchinhos que iniciaram a nova edificação que conhecemos hoje em 1930. Inaugurada em 1945, a Igreja de Arquitetura Neogótica espelha os anos de riqueza que a cidade viveu até meados do século XX. Na fachada, as duas torres terminam com pináculos. No tímpano, sob a entrada principal, uma composição clássica mostra Santo Antônio recebendo o menino Jesus das mãos da Virgem. O projeto do extraordinário engenheiro civil Erhard Kemens destaca-se por ter se tornado, naquele momento, o maior prédio com vão livre de concreto armado na América Latina. A estrutura de 18 metros de pé direito conta com 44 pilares de granilito rosa, que dividem-se em cada lado da nave e do altar, emoldurando capelas menores laterais. Entre os elementos decorativos estão arcos ogivais, rosáceas e os vitrais da famosa Casa Conrado, o primeiro ateliê de vitrais do Brasil. O belíssimo trabalho de entalhe reforça o contraste do marfim em relação ao escuro do cedro e da nogueira, e pode ser visto nas portas, confessionários, púlpitos e também nos altares. Todas as peças foram compradas por catálogo do ateliê de Henrique Rudger, no sul do país. Conta-se, inclusive, que o altar-mor saiu maior que a encomenda e precisou ser cortado para caber no abside. As paredes são totalmente cobertas por murais à têmpera, criados pelo artista Pedro Gentili em 1946 e restaurados em 2001. Eles ilustram passagens da vida de Santo Antônio. A pia de batismo é mais antiga que a própria igreja e já fazia parte da mobília da capela em 1910. A parte superior da igreja é dedicada à música. Entre dois anjos esculpidos em madeira, fica um majestoso órgão, inaugurado em 1949, que conta com cerca de 3.800 tubos.
A imagem de Santa Cecília, padroeira dos músicos, complementa o cenário. Em 1953, o templo foi elevado à categoria de basílica, a primeira de Santos. O título honorífico é concedido pelo Santo Padre a templos que possuam notórios valores históricos, artísticos, arquitetônicos e uma forte devoção popular.